Olá, boa noite. E hoje, com muita felicidade, a gente vai conversar aqui nesse último dia do encontro, um dia as mulheres virão. A gente vai conversar com Giovana Temple. Giovana, além de ser minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Ela é comprometida com o pensamento feminista, feminino. Isso é muito bom de ver filósofas produzindo e pensando coisas tão boas. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Giovana, certo? Para quem não a conhece. E ela é, né, assim, brevemente, ela é doutora em filosofia lá pela UFSCar, mestre em filosofia pela Unesp, bacharel e licenciado em licenciatura também pela Unesp, bacharel em Direito pela Univem, pós-doutora pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e fez recentemente esse estágio de pós-doc lá. Inclusive, hoje ela está de novo lá na Califórnia, né, continuando suas pesquisas em Berkeley. Ela ela é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, também assim muito a editora da revista Ideação, que esse último número da Ideação sobre o pensamento de Foucault. Tem vários livros lançados, um que para mim eu considero um livro muito importante para a pesquisa de Foucault. E ela vai conversar hoje conosco, fazer o encerramento dessa mesa, e é uma honra poder tê-la aqui conosco. Bom, boa noite a todas e todos. É uma alegria, depois dessa apresentação que a professora Regiane fez de mim, poder falar e ouvir palavras tão carinhosas dela. Então, eu cumprimento todas e todos. Eu agradeço inicialmente muitíssimo o Instituto Trilhas por esse convite, e externo a minha alegria de participar desse colóquio, cujo tema é Dias Mulheres Virão, um tema lindo, né? Quando o professor Ismael me fez o convite, admirei o formato e como foi pensado. Então, eu manifesto os meus mais sinceros agradecimentos ao professor Ismael pelo convite. Quero dizer aqui que o Ismael é alguém que eu tenho profundo carinho, respeito e admiração. E dizer que eu não poderia estar mais feliz também de estar aqui essa noite com vocês, porque eu estou ao lado da professora Regiane, né, e que é uma professora, pesquisadora, e além disso tudo, professora, pesquisadora que eu admiro, é uma grande amiga minha. Então, para mim é uma alegria estar aqui também falando próxima à professora Regiane, ainda aqui virtualmente. E, por fim, antes de eu falar com vocês hoje, eu quero manifestar também o meu carinho pelos colegas da Universidade Federal do Cariri, pelos estudantes da Universidade Federal do Cariri. Quero saudar a Brenda também, que faz parte do Instituto Trilhas, que eu conheço, e dizer que é uma alegria estar aqui nessa ação do Instituto Trilhas, composto por ex-estudantes da Federal do Cariri que eu pude conhecer e que eu tenho muito afeto e admiração e respeito, e também pelos colegas e estudantes da Universidade Federal do Cariri. É uma alegria fazer o encerramento de um evento que está desde ontem aqui debatendo. Eu pude acompanhar, eu não pude acompanhar ao vivo, mas ontem, bem tarde da noite, eu pude
ver a mesa pelo YouTube, que estava com a professora Carla Rodrigues, professora Loiane Prado, né, também assisti na sequência a mesa da professora Camila e da professora Gisele. Pretendo ainda hoje assistir as mesas que eu perdi com a professora Sandra, a professora Suzana de Castro e a Raquel Paris. Então, eu também saúdo todas essas filósofas, essas pensadoras, né, no dia de hoje, e com muita alegria faço o encerramento, então, desse debate tão rico que o Instituto Trilhas promoveu, e confesso que não vi a hora de um novo convite do Instituto para poder estar aqui. O professor Ismael havia me convidado, acho que para um webinário ano passado, eu não pude participar, com muita tristeza recusei o convite do Ismael, então, para mim é muito importante poder estar aqui hoje com vocês, né? Vou, então, fazer um formato um pouco mais tradicional, que é o que para mim, eu acho que fica melhor para orientar, frente a tudo que eu queria compartilhar com vocês, com essa temática de pensar o futuro. Essa foi a proposta do Dia as Mulheres Virão, né? Pensar o futuro. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma pequena apresentação de como eu pensei essa questão e os autores e autoras que eu vou trazer para compartilhar com vocês, algumas pequenas reflexões de caráter talvez iniciais, introdutórios, mas são questões, temas que também eu tenho me colocado para pensar o futuro, né? Pensar o futuro junto com os meus alunos, minhas alunas, pensar o futuro nas minhas pesquisas. Então, pouco que eu vou falar para vocês aqui é o reflexo, ainda que de maneira um pouco mais bem resumida, de algumas questões que têm me tocado e que vão ao encontro da proposta que o Instituto Trilhas me colocou de pensar o futuro e dias mulheres virão, tá? Então, vamos lá. A proposta de pensar o futuro, feita pelo Instituto Trilhas, pode certamente apontar para diferentes perspectivas, considerando a abordagem a ser tomada para a reflexão. A que eu gostaria de apresentar para vocês consiste na análise do corpo, mais especificamente, a política dos corpos implementadas pelo menos há 2 séculos. Para tanto, retomarei análises feitas por Paul Preciado, Silvia Frederici, Daniele Lorenzini, as quais diretamente nos reportam as reflexões feitas por Michel Foucault sobre os disciplinamentos do corpo. Comecemos retomando, então, as análises feitas por Paul Preciado em um texto publicado no ano passado, intitulado Aprendendo com o Vírus. Nesse texto, Preciado afirma, cito Preciado, que o mais importante que aprendemos com Foucault é que o corpo vivo, e portanto o corpo mortal, é o objeto central de toda a política. Fim de citação. Não havendo para Foucault, cito de novo Preciado, uma política que não seja uma política dos corpos. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, para a gente pensar o futuro. Entender o sentido desta afirmação de que não há uma política que não seja uma política dos corpos requer, primeiramente, como esclarece Preciado, compreender que o corpo, cito novamente Preciado, não é para Foucault um organismo biológico dado sobre o qual o poder age. A própria tarefa, vejam vocês, da ação política é fabricar um corpo, é colocá-lo em funcionamento, definir seus modos de produção, prefigurar as modalidades de discurso por meio das quais esse corpo se torna ficcionalizado até poder dizer eu sujeito. E agrupando, fim de citação, e agrupando todo o trabalho de Foucault a um denominador temático comum, Preciado vai afirmar que o trabalho do Foucault poderia ser entendido como uma história, uma análise histórica das diferentes técnicas pelas quais o poder gerencia a vida e a morte das populações. Encontramos respaldos para as considerações que Preciado faz sobre as análises das obras do Foucault no curso, por exemplo, do Foucault, um curso de 73 e 74, intitulado Poder Psiquiátrico,
Vejam só, nesse curso, Foucault afirma o seguinte: o que há de essencial em todo poder é que seu ponto de aplicação é sempre, em última instância, o corpo. Todo poder é físico, diz Foucault, e há entre o corpo e o poder político uma ligação direta. Ou ainda, se a gente quiser encontrar respaldo no próprio Foucault para as análises que Preciado faz das obras do Foucault, a gente poderia ir para um outro texto do Foucault, agora de 82, intitulado Sujeito e o Poder. Que aqui Foucault vai afirmar, para quem conhece os trabalhos do Foucault e sabe que essa afirmação deu já pano para manga, mas eu queria falar um pouquinho dela. Nesse texto de 82, o Foucault vai afirmar, então, que é o sujeito e não o poder que constitui o tema geral das suas pesquisas. Ao destacar que o corpo não é um organismo biológico atingido pelo exercício do poder, mas que a própria ação política do poder é de fabricar um corpo, Preciado nos ajuda a compreender, me parece, o tema geral que Foucault apresenta justamente nesse texto de 82 para suas pesquisas. A análise de como o indivíduo se transforma em sujeito. E o que faz o indivíduo se transformar em sujeito é uma forma de poder aplicado à vida cotidiana, que, primeiro, categoriza o indivíduo, segundo, marca o indivíduo com a sua própria individualidade, terceiro, liga o indivíduo a esta individualidade, quarto, impõe ao indivíduo uma lei de verdade que nós devemos reconhecer para nós mesmos e que também os outros deverão reconhecer nesse próprio indivíduo. Estudar as relações de poder é, portanto, o caminho escolhido por Foucault para analisar como nos transformamos, por exemplo, em sujeitos de uma identidade sexual, de uma identidade religiosa, moral ou política. E como desenvolver esta análise, Foucault dá os caminhos no próprio texto de 82, mas também em outros. Mas nesse texto de 82, vejam como Foucault fala. Ele afirma o seguinte: para compreender o que a nossa sociedade entende por ser sensato, entre aspas, ser sensato, é preciso investigar o que acontece no campo da alienação. Ou ainda, e aqui eu estou afirmando, se a gente quiser analisar o que acontece no campo da ilegalidade, compreender o que nós queremos dizer quando nos referimos à própria legalidade. Ou seja, compreender como nós nos transformamos em sujeitos, um caminho para compreender isso, como nós nos transformamos em sujeito, implica em problematizar a questão a partir da própria resistência ao poder. Compreender a questão de como nos tornamos sujeitos sensatos indo para o campo da alienação. Compreender como nos tornamos sujeitos da ilegalidade, da legalidade, para compreender como nos tornamos sujeitos da legalidade, indo no campo da própria ilegalidade. E aqui eu trago para debate, para nossa análise, uma outra filósofa que me parece que faz justamente esse percurso que o Foucault propõe, como nós nos tornamos sujeitos. Então, essa questão de como nos transformamos sujeitos a partir das próprias resistências ao poder, me parece que é sobre este percurso que o Foucault aponta que Silvia Frederici faz referências quando analisa. No terceiro capítulo do livro, intitulado Caliban e as Bruxas, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, o modo pelo qual o corpo foi, a partir do século XVII, disciplinado para transformar sua força em trabalho e mercadoria. Para tanto, vejam que interessante, Silvia Frederici analisa na esteira do pensamento Foucaultiano de que maneira a emergência de um pensamento burguês voltado para a racionalidade da produção capitalista por meio da sujeição do corpo e de sua maximização para a utilidade social está diretamente relacionado com a filosofia mecanicista, particularmente do pensamento cartesiano com Descartes e Hobbes. Como destaca Frederici, longe de renunciar o
corpo o que Descartes e Hobbes fizeram, ainda que tendo em vista projetos filosóficos distintos, foi conceituar o corpo, tornando as operações do corpo inteligíveis e controláveis. Lembremos, como faz Frederic, que Descartes, no Tratado do Homem, afirma que esta máquina, é assim que ele se refere ao corpo, é apenas um autômato, um robô, e que sua morte, a morte desse corpo, não deve ser mais lamentada do que quando uma ferramenta se quebra. Frederic nos mostra, assim, com Descartes e Hobbes, as especulações em torno da natureza humana, como as especulações em torno da natureza humana tornaram viável a subordinação do corpo, o disciplinamento do corpo, de modo a torná-lo força de trabalho para o capitalismo. Reduzido a uma ferramenta, o corpo pôde ser aberto à manipulação infinita de seus poderes e de suas possibilidades. O que conduziu à produção de um saber sobre o corpo pautado na manipulação, controle e neutralização, já que o corpo é uma máquina, dos seus vícios, hábitos, desejos, prazeres e paixões. Embora estivessem voltados a projetos filosóficos distintos, né, Hobbes e Descartes, embora estivessem em projetos filosóficos distintos, eles representam um acontecimento frente às primeiras conceitualizações sobre a transformação do corpo em máquina de trabalho. Para Frederic, esta análise é central, vejam, para compreendermos como, nos séculos XVI e XVII, o pensamento filosófico é central, junto com a especulação filosófica, para determinar a dissecação do corpo humano. Por meio dessa dissecação, a medicina decidia qual propriedade do corpo deveria viver e, em troca, qual deveria morrer. O capitalismo que surgiu com essa burguesia emergente compreendeu rapidamente a relação que poderia estabelecer, como nós sabemos muito bem até hoje, entre corpo e trabalho. O corpo se transforma já neste momento que a Silvia está analisando, no século XVI e século XVII, como condição da existência da força de trabalho, ao mesmo tempo em que se transforma no principal, vejam que interessante, no principal elemento de resistência à sua utilização como força de trabalho. Ao mesmo tempo que se descobre que o corpo é a força de trabalho, também se descobre, por meio desses sujeitos que resistiram a esses processos, que o próprio corpo é o elemento principal de resistência a transformar sua força de trabalho em mercadoria. O corpo precisaria viver, estar vivo, vejam vocês, para que ele pudesse se transformar em mercadoria, que a sua força de trabalho pudesse se transformar em mercadoria. Sobre isso, não esqueçamos as análises que Foucault faz em Vigiar e Punir em torno das mudanças nas práticas penais, né? Quando Foucault vai analisar como é que a gente passa do suplício para, então, o encarceramento dos corpos nos presídios. Neste momento de suas análises, né, destaca Frederic, morre o corpo como receptáculo de poderes mágicos do mundo medieval. Esse corpo do mundo medieval, como receptáculo de poderes mágicos, morre. Sobre isso, sobre esse corpo medieval como receptáculo de poderes mágicos, eu gostaria de suspender um pouco as análises da Silvia Frederic para trazer para vocês como Foucault já trabalha isso que a Frederic aponta nesse terceiro capítulo do livro Caliban e as Bruxas. E Foucault faz isso em 2 aulas do curso Os Anormais, a aula do dia 19 e do dia 26 de fevereiro de 1975. Nessas 2 aulas, e daí eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, retomando Foucault, para a gente entender o que é esse corpo enquanto receptáculo de forças mágicas que morre frente a esses processos que a Silvia está registrando, né, a partir das reflexões já postas por Foucault, e que vão construir para a gente essa genealogia do corpo frente a essas práticas políticas
de exercício do poder, né, como é que Foucault trabalhou já a questão da feitiçaria e da possessão de corpos femininos, corpos de mulheres, que resistiam às práticas de exercício do poder. Né? Embora a Silvia não faça menção, nesse terceiro capítulo dela, as considerações que o Foucault faz, as análises que o Foucault faz, eu gostaria de apresentar aqui para vocês. Então, nessas duas aulas, Foucault analisa como, a partir do século XVI, a teologia e a prática penitencial da Idade Média deixam de se referir ao corpo apenas como origem do pecado para compreender o corpo como carne. Trata-se do momento em que a qualificação do corpo como carne se torna o caminho para a culpabilização do corpo por seus desejos e prazeres e para a objetivação do corpo a partir de uma analítica do poder que identifica o pecado da carne no interior do próprio corpo, inserindo assim, por meio do exame de consciência, o corpo-carne no interior dos mecanismos de poder. Para exemplificar, esclarecer isso que eu disse, eu vou trazer dois exemplos, né, que ilustram a emergência deste corpo-carne. O primeiro é o da feiticeira e o segundo da possuída. Foucault nos mostra nessas aulas como a feitiçaria traduziu a luta de algumas culturas contra a dominação cristã, as quais haviam sido deixadas intactas, culturas que haviam sido ainda deixadas intactas pela cristianização. A feiticeira era um acontecimento mais rural do que urbano, né, localizado em regiões montanhescas, vai dizer Foucault. E a feiticeira representava a mulher ainda não penetrada pelo cristianismo, né, que resistia ao cristianismo preservando a sua cultura. O que era o corpo da possuída? Na nossa história. Já o corpo da possuída não é um corpo que está no limite exterior, vejam, ao catolicismo. O corpo da possuída é um corpo que está no núcleo do cristianismo. A possessão ela vai aparecer onde o catolicismo, diz Foucault, tenta introduzir os seus mecanismos de poder e de controle, onde o catolicismo tenta introduzir suas obrigações discursivas, que é no próprio corpo do indivíduo. A possessão, fim de citação, né? Assim a possessão, ela vai configurar como a resistência do corpo, olhem que interessante, aos mecanismos de controle e discursos impostos pelo próprio cristianismo. Né? O corpo da possuída é aquele corpo tomado por uma multiplicidade de poderes, forças, sensações que o atravessam e o dominam. Né? O Foucault faz uma análise muito interessante, ele diz o seguinte, que o corpo da possuída, ele é um corpo que comporta um teatro, diz Foucault, fisiológico, teleológico, e que tem importância capital na história médica do Ocidente, porque o corpo da possuída é o corpo que o quê? Convulsiona. E o que é essa convulsão? Essa é a pergunta que o Foucault faz. Né? E essa pergunta, o que é a convulsão do corpo da possuída, ela é medular se a gente considerar o objetivo do Foucault nas suas análises. Né? E não por outro motivo, senão pelo fato de que essa convulsão do corpo da possuída é justamente o efeito da resistência ao exercício do poder do cristianismo. A carne se contorce para rejeitar as regras de direção imperiosas do cristianismo. A carne vomita e escarnece o discurso autoritário da verdade imposta pelo cristianismo. A carne se enrijece e exala palavras obscenas para resistir aos ideais cristãos. Diz Foucault, nas palavras dele, a convulsão é a forma plástica e visível do combate no corpo da possuída. E Foucault vai mostrar no curso Os Anormais como, então, a feiticeira e a possuída são corpos que resistiram à cristianização, são corpos que resistiram aos tribunais de inquisição, ao confessionário, aos diretores de consciência. Parte daí do fato, portanto, de que a própria possessão vai fazer parte, vai dizer Foucault, em seu aparecimento, em seu desenvolvimento, e nos mecanismos que suportam da própria história política do corpo. Por quê? Vai dizer Foucault,
Porque justamente o fato da igreja não ter conseguido controlar, por meio do exorcismo, a possessão, é que a igreja encaminha, então, a situação da possessão para uma outra área que não é a religiosa. E qual é? É a da medicina. Nesse momento, vejam vocês, isso para mim é tão, é tão importante retomar essa história que o Foucault está falando. No momento em que o poder eclesiástico não é capaz de fazer uma ação política eficiente frente à possessão, né, ao corpo possuído, a forma política mais eficiente de controlar este corpo não vai ser outra senão ação médica sobre o corpo. É nesse momento que há uma imbricação, vai dizer Foucault, entre a carne e o corpo feita pelo cristianismo por meio da medicina. Para governar essa carne, para possuir a direção dessa carne, não há outra ciência senão a medicina que vai transformar um problema que era do diabo numa responsabilidade científica tomada enquanto uma doença dos nervos, uma doença psíquica da mulher. É neste momento, vai dizer Foucault, que no lugar da concupiscência emerge, na mesma carne outrora possuída pelo diabo, um corpo racional e científico que é o sistema nervoso. Aqui nós temos, então, um problema da alma que se transforma, nesse momento, em um problema do nervo. Lembremos, como o Preciado faz naquele texto de 2020, Aprendendo com Vírus, que em Foucault, a genealogia de como nos tornamos sujeitos está vinculada à ação política de fabricação do corpo, de toda uma descoberta do corpo como objeto e alvo do poder. Né? E Foucault afirma no texto de 82, O Sujeito e o Poder, que nós temos que nos referir a processos muito mais remotos, se quisermos compreender como fomos capturados em nossa própria história. E é justamente se reportar a processos históricos muito mais remotos que Silvia Frederici faz no seu livro. E estudando esses processos remotos, como Foucault aponta, a partir exatamente dos processos de resistência dos corpos que resistiram a essa burguesia emergente que percebeu, vai dizer Silvia, a partir do acontecimento que é a própria filosofia mecanicista, mas a gente sabe que há outros elementos, que o corpo pode se tornar rentável. Então, é justamente a estes processos, né, processos que são históricos, né, que Silvia Frederici se refere quando retoma a importância deste acontecimento, que foi a filosofia mecanicista para os processos econômicos que interessavam a burguesia emergente do século XVII. Frederici nos mostra, como faz Foucault, que os eventos históricos não são dados naturais, cabendo ao genealogista construir a trama histórica referente aos acontecimentos para então compreender como um evento ganha historicidade na medida em que é racionalizado por estratégias de exercício do poder e do saber. E Frederici nos mostra a história dos corpos que resistiram ao disciplinamento imposto por uma burguesia emergente, que de forma violenta transformava a força de trabalho em mercadoria, erradicando, para tanto, a bruxaria e a magia, que são transformadas pela racionalidade política como formas ilícitas de poder e instrumento, vejam, está no livro da Silvia, instrumentos para alcançar o desejo sem ter que trabalhar. Assim, nas palavras de Frederici, cito ela, a incompatibilidade da magia com a disciplina do trabalho capitalista e com a exigência de controle social é uma das razões pelas quais o Estado lançou uma campanha de terror contra a magia. A magia foi então substituída pelo cálculo das probabilidades que o capitalismo ofertava com a fixação do corpo no tempo e no espaço. Ou seja,
por meio da identificação espaço-temporal do indivíduo como condição essencial para a regularidade do processo de trabalho. Junto com as fogueiras que queimavam as bruxas, a dissecação dos corpos dos condenados revelava violência com a racionalidade científica exercida pelo saber e pelo poder. O que Frederici nos mostra é como o curso Situela da racionalização científica estava inteiramente ligado à tentativa, por parte do Estado, de impor o seu controle sobre uma força de trabalho que não estava disposta a colaborar. E é muito bela as citações, os comentadores que a Silvia vai dizendo, como é que vai se construindo já no século XVII a ideia de uma população vagabunda, que é justamente a população que é expropriada das suas terras e não concorda com o trabalho assalariado. Então, como isso vai mobilizando, né, o que a gente tem hoje como os vagabundos, que na verdade eram os corpos que resistiam, né, ao controle e ao disciplinamento que essa burguesia emergente colocava. Eis aqui no desenvolvimento do... desculpem. Então, o Estado fez foi essa parte que eu parei, né? Impôs de forma violenta, então, a sua força sobre esses corpos que não estavam dispostos a colaborar. Aí vem a pergunta que a Silvia faz: como se faz, então, para que o corpo-máquina, né, aceitasse vender a sua força de trabalho como mercadoria? Como se fez isso? Sustentou-se a ideia de que a alma, o eu racional, era capaz de controlar o corpo, que podíamos, nós todos, sermos o gerente de nós mesmos, termos a responsabilidade sobre nós. Eis aqui o desenvolvimento do autocontrole, da origem da subjetividade moderna, o requisito, vejam, fundamental do sistema socioeconômico que é o capitalismo, o qual não deixou de ser exercido desde o seu início com violência sobre os corpos que a esta disciplina resistiam. Eu já estou quase encerrando, tá? A disciplina do trabalho capitalista não foi, portanto, aceita sem resistência. A disciplina que o capitalismo impôs só foi possível porque, há mais de 2 séculos, submeteu os corpos que resistiam à ideia de autocontrole, que resistiam à colonização da burguesia emergente, à pena de morte. Se retomo essas análises para vocês hoje, é porque considero imprescindível compreendermos, para refletir o futuro, como aponta Daniele Lorenzini, também em um texto publicado ano passado por ocasião da pandemia do novo coronavírus, que, e depois dessas considerações eu encerro. Há 2 séculos, pelo menos, as práticas disciplinares e biopolíticas definem, de maneira significativa, o modo pelo qual somos governados, pensamos sobre política e sobre nós mesmos. Se eu retomo essas análises para vocês, é porque eu considero imprescindível compreendermos e refletirmos sobre o futuro, porque há pelo menos 2 séculos, práticas disciplinares e biopolíticas constituem a nossa subjetividade. Há pelo menos 2 séculos, as práticas disciplinares e biopolíticas reforçam a sua capacidade produtiva a partir do disciplinamento dos nossos corpos e da gestão biopolítica das nossas vidas. As práticas disciplinares e biopolíticas se organizam, como afirma Daniele Lorenzini, há pelo menos 2 séculos, a partir de hierarquia no valor da vida, produzindo e multiplicando vulnerabilidades sociais como estratégia de governo. Que possamos ter em considerações estas questões para pensar o nosso futuro. Que possamos compreender, como destaca Frederici, de que maneira o corpo é condição da existência da força de trabalho, ao mesmo tempo em que é elemento principal de resistência à sua utilização como força de trabalho. O que nos permite, certamente, refletir em formas de resistência ao poder. Que não esqueçamos da resistência desses corpos femininos,
os corpos das feiticeiras e das possuídas, os corpos excluídos da nossa história pela fogueira e pela doença mental. Era isso, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, e fico aqui disponível se vocês quiserem conversar. Giovana, muitíssimo obrigada por essa fala. Ficamos aqui todos encantados. Isso não é a primeira vez que acontece, e eu quero remontar aqui uma semana de filosofia que realizamos na UFCA, e Giovana foi falar sobre Foucault e também apontando a pesquisa dela sobre resistência e política, e ela trouxe uma dimensão das águas em Foucault, uma dimensão marinha, como é que isso funcionava no texto de Foucault, e todo mundo assim saindo, nossa, eu não acredito que eu vi isso, assim, todo mundo muito enfeitiçado com a sua fala, e eu acho que isso aconteceu exatamente de novo. Então, eu queria te agradecer por trazer também uma visão de Foucault a partir do texto de Federici, que você sabe que há críticas à leitura que Federici tem de Foucault, e eu acho que hoje você conseguiu resgatar vamos dizer assim, uma dimensão Foucaultiana aí do texto de Federici, em que eles se encontram nessa leitura crítica em relação a esses usos dos corpos das mulheres, né? Então, muitíssimo obrigada pela tua fala, e acho que agora a gente pode abrir, né, para os questionamentos, muita gente aqui elogiando, todo mundo encantado, professora Camila, Gerliette, e vocês podem, viu, gente, fazer os questionamentos no chat. E eu queria, Giovana, né, para a gente começar a conversar, que você falasse um pouquinho sobre esse corpo possuído, né, que você remontou aqui para a gente. Porque com Descartes a gente entende que há uma separação, alma e corpo, e parece que essa mulher ali que vai ser objeto, ali o corpo da mulher no decorrer da modernidade, tem um elemento perturbador que se dá por essa alma possuída, né, em relação aos corpos, como se amalgamasse alma e corpo por um outro funcionamento. E aí eu queria que você pudesse remontar isso para a gente, fazendo também uma relação com as histéricas de Freud, né, com a estericização do corpo feminino, né? Então, quando nós estamos um pouco nervosas ou atormentadas, qual a leitura que se faz? São histéricas, são loucas. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa forma de ler que isso se dá na tradição filosófica de pensamento racionalista, né? A mente ali guiada, né, pela razão, seguramente que vai nos levar às ideias certas e verdadeiras, e essa perturbação desse alma e corpo possuído feminino. Tá bom, Gi?
Tá ótimo. Eu agradeço vocês, assim, foi um pouco compartilhar, porque eu vou dizer para vocês, né, até com envergonhada, mas eu vou dizer para vocês isso. Eu fui encontrar o livro da Silvia muito recentemente, né? E até quando encontrei, mandei para a Regiane, a gente está sempre em conversa. E você viu, você conhece? E, e aí fui então ler a Silvia, e para mim foi encantador, né? Eu tenho dito isso nos espaços, que é, um bom encontro para mim foi um bom encontro, um ótimo encontro, o Paul Preciado. Paul Preciado para mim tem sido de uma grandeza de reflexão. Depois a gente lê bastante Foucault, eu acho que são autores, vejam, eu posso estar enganada, mas do que eu consegui já ler do Foucault, eu acho que o Paul Preciado, Silvia Frederici, eles são pensadores que fazem mesmo do Foucault esse uso como caixa de ferramenta, né? Tem muito estudioso do Foucault que não gosta de retomar essa expressão que é própria do Foucault, né? Desse filósofo mascarado, desse filósofo que queria que a gente lesse e esquecesse, né, o que ele escreveu. E, e eu acho que o Foucault, quando falava isso, não falava por uma questão de humildade, não. Eu acho que o Foucault queria, sim, ele é muito recorrente quando o Foucault diz isso: me usem como ferramenta, né? Não, não digam o que eu disse, explorem. Então, eu não sei por que a gente esquece um pouco a importância que, pelo menos eu acho que tem esse próprio alerta do Foucault, né? A gente vai lá e tira todas as caixas do arquivo que ele não queria que a gente estudasse, né? Ele disse que não queria publicações póstumas, a gente vai lá e escava tudo e publica tudo póstumamente, né? Mas aquilo que em vida ele disse, me usem como ferramenta, em alguns momentos a gente desconsidera. Eu posso estar enganada, mas eu acho que o Paul Preciado conseguiu fazer muito bem isso, a partir, lógico, de questões que ele dialoga com a Butler, mas os exemplos que o Paul Preciado vai dar sobre biopolítica, controle do corpo a partir dos fármacos, ele coloca numa dimensão que não está nos textos do Foucault, que é o controle biopolítico da vida, né? Então, a análise que ele faz ali, ela é muito centrada, eu digo nos exemplos, né? O Paul Preciado, ele recheia de exemplos de como é esse controle biopolítico a partir dos fármacos. E a Silvia, lógico que ela tem um diálogo aqui nesse livro grande, com ela mesma diz isso, com os estudos que ela fez de Marx, do capitalismo, mas a gente vê ali que ela tem Foucault, uma das leituras bases dela é o Foucault, sim, e eu gostei muito desse terceiro capítulo, que foi o que eu trouxe para vocês em discussão, porque eu achei muito rico o movimento que a Silvia faz dela retomar a filosofia mecanicista e colocar como a teoria, o pensamento filosófico em determinado momento da história, ele é essencial para promover mudanças. Lógico que o objetivo do Descartes e do Hobbes não era ter essa dimensão de apropriação por essa burguesia emergente que vai pensar, então, como se apropriar da força de trabalho, transformar ela em mercadoria, né? Isso não era o projeto filosófico, tampouco do Descartes quanto do Hobbes. Mas o Foucault faz isso, né? O Foucault recheia os textos escritos dele, dialogando com outros filósofos. A gente não dá o destaque, por exemplo, para a importância que o Condillac tem. Isso é algo que eu ainda quero estudar. O Condillac está lá no Vigiar e Punir, né? O pensamento do Condillac, a filosofia do Condillac foi essencial para se pensar os presídios, né? E o Foucault vai trazer isso, Vigiar e Punir. Então, eu acho que quando a Silvia dá essa dimensão de resgatar a reflexão filosófica que estava ali, que embasou, que foi utilizada e foi apropriada, porque daí a gente consegue ter uma dimensão de como a reflexão filosófica ela é apropriada ao longo da história, né? Nisso que são esses acontecimentos que promovem transformações como essa,
né? É um acontecimento isso, né? Como que e é isso que Foucault trabalha como acontecimento. Não há uma causalidade, né? Então, são várias questões que vão aparecendo como reflexões teóricas, né, pensamentos, e que, de repente, algo como isso, que essa burguesia emergente compreendeu o corpo como força de trabalho, emerge como um acontecimento, frente a vários outros acontecimentos, né, que o Foucault vai dizer, eles são díspares, eles não estão relacionados uns com os outros, né? Então, nesse sentido, eu falei isso tudo para dizer para vocês que é uma leitura muito inicial, né, da Silvia, e eu queria agradecer de poder compartilhar e de ter um retorno de vocês, porque ao falar com a professora Regiane desse livro, né, e a gente conversar justamente as críticas que já estavam, que eu nem estava conhecendo, mas que daí fui atrás disso também, da leitura que a Silvia estava fazendo do Foucault, mas lendo, quando eu vi que a Silvia vai falar da questão das bruxas, e aqui ela vai colocar, e ela retoma, na mesma linha do que Foucault coloca, aí eu achei que isso precisava ser contextualizado a partir desse curso do Foucault, que foi o que eu trouxe para vocês, que é os anormais. Eu tenho uma suspeita muito grande, os anormais eu acho que é um dos cursos assim que eu sou... que me são mais interessantes. Eu acho que tem tanto elemento ali no curso Os Anormais, e essa questão da bruxaria e da possessão vai estar em duas aulas específicas, mas a análise que o Foucault faz ali, ela é tão central, né, porque o Foucault vai mostrar exatamente que é isso que a professora Regiane falou, né, ele traz exemplos, né, que o Foucault é essa coisa do arquivo, então ele traz o exemplo das madres, ele traz anotações das madres falando, né, tem uma madre que fala assim, e eu acho que é por isso que eu gosto muito desse curso, porque o Foucault vai no arquivo e ele traz os relatos, então tem uma madre que fala assim, que ela morria de raiva, que o padre tinha que dar a hóstia para ela por uma grade, que ela não aceitava aquilo, que o padre mal podia ter contato com ela, então ela não queria receber aquela hóstia por aquela grade, né? Então, o corpo possuído, o corpo que se contornava lá, era porque não queria receber daquela maneira a hóstia, né? Então, e daí ele vai dizendo vários exemplos. Lógico que isso tudo é do corpo da mulher, porque tem uma relação específica, que é relação de poder, de como esses corpos femininos também estão nessas relações de poder da Igreja Católica. Então, aí os padres, para controlar isso, que eram as resistências, né? Inventam a possessão, né? Mas daí, lógico, a possessão não deu conta de controlar esses corpos. A possessão não resolveu o problema desses corpos. E daí, então, Foucault vai construindo como que a igreja chega, né? E daí a Regiane trouxe muito bem, é o próprio caso também das histéricas, né? São corpos das mulheres, né? E daí o Foucault vai mostrar, então, como a medicina vai dizer e falar assim, olha, não é uma questão do diabo aí, é uma questão do descontrole, né? Do descontrole feminino, né? É um descontrole de um corpo feminino, é um descontrole da mulher, né? E daí, então, como esse corpo, né, que vivencia na carne os sintomas que a medicina precisa, vejam, porque a gente tem uma carne que representa o sintoma que a medicina precisa, né? Então, a gente tem ali a, a produção já, a construção da doença psíquica, né? Você tem no corpo os sintomas, eu só preciso dizer qual que é o nome, né? Eu só preciso, então, dizer ao que ela vem. E daí o Foucault vai mostrar, então, como esse momento do corpo da possuída comunga com o momento das políticas voltadas a controle da feitiçaria, que é isso que a Silvia está falando. Corpos de feiticeiras, né, o corpos daqueles que mexiam com a magia, eram os corpos que não poderiam permanecer nesse sistema de disciplinamento dos corpos.
né? E isso, pelo menos, desde o século XVI, XVII. Não é? Então, como é que esse corpo deixa de ser o corpo da magia para ser esse corpo da razão? Eu me lembro hoje, a gente num grupo de estudos, né, e a gente estava trabalhando com questões do Foucault, a gente também fez referência ao curso Os Anormais, e eu estava lembrando um caso, quando o Foucault vai trazer os casos dos crimes, eu sempre lembro isso, tem o caso de que o Foucault apresenta, num caso na França de 1970, vejam, não está longe, né, é muito próximo da gente, né, e é a Conner, eu não me lembro agora certinho o nome, ela desce para a vizinha e ela diz assim, olha, me deixa cuidar do seu filho, né, um recém-nascido, e a vizinha deixa, né, dá o filho para ela cuidar. E nada dela devolver o filho da vizinha, quando a vizinha sobe assim, ela está terminando de jogar a cabeça da criança pela janela, né? Então, ela tinha acabado de matar a criança e cortar em pedaços o corpo. E aí, quando ela foi presa, né? E perguntou, mas por que você fez isso? Ela disse assim, foi só uma ideia. Mas a medicina, que nesse momento, como Foucault vai mostrar nos Anormais, já está se unindo com o sistema judiciário, e o sistema judiciário, junto com essa medicina que é a a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, não aceitam a resposta de que foi só uma ideia. Então, eles querem entender os motivos, os desejos, as motivações que levaram a um crime tão bárbaro. Né? Então, a primeira questão é: será que ela estava menstruada? Será que a menstruação provoca, né, um crime? Então, não se aceita o fato dela dizer: olha, foi só uma ideia. Né? E eu não sei se vocês assistiram, teve aquele crime da Elisa, eu não lembro o sobrenome, Matsunaga, que matou o marido do dono da IOC, não sei se vocês se lembram, os mais jovens, né? Isso já tem um tempo, no estado de São Paulo. Então, o empresário, dono da IOC, ela mata o marido, corta também os corpos, põe em mala e joga. Né? Ela foi até, acho que, finalmente condenada agora, mas eu tenho um documentário feito sobre o caso dela que está na Netflix. E é muito interessante, porque assim, e é com a própria Elisa, né? E a maneira que ela coloca no documentário que ela foi condenada é justamente por isso. É como se ela estivesse dizendo que Foucault diz para a gente nos Anormais: eu não fui condenada por ter matado meu marido e cortado ele jogado. Eu fui condenada pelos meus desejos, eu fui condenada porque na audiência levaram a foto mostrando que eu gosto de caçar. Eu fui condenada porque na audiência lembraram que um momento da minha vida eu fui uma prostituta. Eu fui condenada porque meu marido me ensinou a matar o bicho e comer e tirar as tripas ali. Eu fui condenada porque eu gostava de atirar. Então, como essas motivações vão aparecer, e daí isso tudo tem a relação com o corpo feminino, com o corpo da histérica, né, que vai ser construindo, que a professora Regina falou, que eu acho que é justamente esses corpos da resistência, que eu gostei muito, quero dizer isso para vocês, assim, que o percurso do texto da Frederici, eu achei que ele é muito interessante na medida em que ela vai falar justamente desses corpos que resistiram ao disciplinamento dessa burguesia emergente, esses corpos que resistiram a transformar a sua força de trabalho em mercadoria, né? Então, é a história deles que ela está relatando para contar para a gente, justamente para construir a genealogia do corpo disciplinado. Então, para contar a história, a genealogia do corpo disciplinado, ela está indo justamente para as resistências. Né? Desculpa, acho que eu falei. Ótimo, e várias perguntas e elogios, Giovana, aqui no chat. Aí, Farol, fazer filosofia, eu comento o seguinte: a extensão do corpo vivo como sendo elemento de principal resistência pode ser visto como um contraponto ou complemento à ideia difundida atualmente, a necropolítica de Achille Mbembe.
E aí aproveito as colocações também do Guilherme. Ele diz, né, que você, como sempre, ótima. Aí ele comenta, você usou bastante o texto sujeito, poder, nele faz uma análise do estatuto do sujeito a partir de uma série de oposições. Uma delas diz mais ou menos isso: o sujeito afirma-se pela sua individualidade, pela sua diferença, ao mesmo tempo que isso pode separá-lo de uma vida com os outros em comunidade. O mesmo sujeito, duas interpretações. Me parece que isso se articula com a ambivalência do corpo que você traz na sua fala, com o lugar da captura, mas também da resistência. Gostaria que você desenvolvesse melhor essa ideia. Aí aproveito ainda, sei que são, né, muitas questões, mas aqui fazendo mais uma colocação de Farol, Falar, Fazer Filosofia, que diz o seguinte: esse exemplo que você traz do documentário da Elisa Samud, acho que é esse o nome dela, pareceu-me, ou melhor, lembrou-me O Estrangeiro de Camus. Então, são essas as colocações, se você puder comentá-las. Essas questões estão no YouTube, né? Eu não vi. Agora que eu entendi. Eu agradeço as colocações. Então, isso é algo também que eu converso com a professora Regiane e queria conversar com vocês. Eu ouço também outros pesquisadores, colegas, ouço muito sempre um amigo e pesquisador que eu admiro muito, que é o professor Hernani, professor Guilherme Castelo Branco, quando eles vão falar, o Hernani tem se falado bastante sobre a questão da necropolítica, né, do Mambembe. Eu concordo, eu fui ler, eu comprei, né, fui estudar também as políticas da inimizade, né, a necropolítica, e eu acho que tem uma questão muito importante que eu vejo no Mambembe, que é como eu estava dizendo do Paul Preciado e da Silvia, eu acho que são pensadores que efetivamente estão se utilizando do pensamento do Foucault e explorando, né? Mas eu não vejo que nos textos do Foucault não esteja essa questão que o Mambembe conceituou enquanto necropolítica, né? Porque o Foucault vai falar exatamente dessa política da morte, né? Então, por isso que eu também quis fazer esse contorno, quando a Frederic fala da questão da magia, das bruxas, eu fiz questão de fazer esse contorno lá nos Anormais em Foucault, para mostrar como isso também já aparece em Foucault, e também Foucault vai falar dessa filosofia mecanicista, né, essa relação desse... Então, assim, o Foucault não vai usar o termo necropolítica. Esse conceito da necropolítica ele fala, mas isso não quer dizer que a biopolítica é disso que o Foucault está falando. É a política de morte, de extermínio. O que o Mambembe vai fazer, que eu acho que, e daí ele explora talvez com mais detalhes, com uma reflexão mais profunda, né, que ele traz uma dimensão que é essa colonial, né, dos processos, e daí como então, junto com isso, a gente pode pensar esse racismo que é tão conhecido por todos nós, porque o Foucault vai falar desse racismo de Estado, como esse racismo de Estado vai ser produzido, mas não necessariamente nesses processos de colonização, exploração, escravização do corpo, né? Então, eu acho que o Mambembe foi muito feliz porque ele pega essas análises para focar nessa outra perspectiva, mas não que esses processos de morte não estejam. E eu acho que a preocupação do Mambembe também não é dizer em nenhum momento que o Foucault não falou disso, viu, gente? Não acho que ele também tem a pretensão ali de falar, estou estudando algo que Foucault... Ele começa, se eu não me engano, né, a própria necropolítica fazendo referência ao Foucault, né? Então, mas eu também tenho lido, agora no momento eu estou no Políticas da Inimizade, né, dele.
Então, eu acho que também é um autor que a gente precisa ler, conhecer, para poder fazer esse diálogo. E com relação à questão da sua segunda pergunta, né, eu acho que é mais um comentário também com essa questão da identidade, né? Peguei mais isso. Não sei se foi uma pergunta, se a Rê puder responder, eu entendi mais como um comentário, Rê, se puder repetir Do Guilherme, não é isso? É, porque o isso. Guilherme está na pesquisa lá na UFRJ, com a orientação do professor Guilherme Castelo Branco, e está se detendo nessas questões da identidade. Então, é um comentário, né, a partir do texto O Sujeito e o Poder, e ele quer que você comente um pouquinho sobre isso, né? É, como sendo que um lugar de captura e, ao mesmo tempo, de resistência. Né? Então, a ambivalência do corpo, que, ao mesmo tempo, é capturado, mas também Isso. inseta possibilidades de resistência a essas capturas. Perfeito, perfeito. Lembrei agora. Exatamente isso, Guilherme. É exatamente isso que a gente vai ainda conversar junto também, mas sim, é isso. Eu gostei muito, quando eu li, eu vi também, acho que algumas pessoas que estão aqui com a gente conhecem esse texto da Silvia, né? A Silvia, ela conseguiu formular, né, de maneira tão boa essa questão que, né, no momento em que se descobre o corpo como podendo ser disciplinado, a sua força de trabalho transformada em mercadoria, se descobre tanto por essa burguesia emergente quanto por esse corpo que está prestes a ser disciplinado, que ao mesmo tempo em que ele é esse elemento que vai promover o capitalismo, ele é a maior força de resistência. É essa ambivalência. E a Silvia conseguiu colocar isso com tanta clareza ali, né, que eu acho que o que ela disse ali parece que é uma chave para entender quando Foucault está falando que onde há resistência, onde há poder, há resistência. Então, a Silvia coloca ali como, nesse exemplo, o corpo é a maior resistência. É sobre isso, Rê, que se a gente quiser pensar aqui no corpo tópico, o corpo é a maior resistência. E daí, para a gente pensar o nosso futuro, que eu acho que é a questão também que o Instituto Trilhas coloca, é a questão, né? A gente a gente está muito disciplinado, né? Os nossos corpos, nós estamos, né? Nós naturalizamos a disciplina ao ponto que raramente a gente considera que a resistência vai implicar no nosso próprio corpo, em colocar em risco o nosso próprio corpo, né? Então, por isso que eu achei que eu quis trazer essa questão, né? O que aconteceu com esses corpos do século XVII e século XVIII que resistiram? A Silvia faz até, nesse capítulo terceiro, ela faz referência até ao próprio Nietzsche, né? Que o Nietzsche vai dizer lá na Genealogia da Moral, né? Que foi apenas muito ferro e fogo, né, que a gente conseguiu produzir a compreensão de culpa, né, a responsabilidade que nos leva à culpa, má consciência, que a gente vai dizer lá na genealogia, foi depois de muito ferro e fogo. Então, a maneira quase que natural, né, que a gente já se coloca nesse lugar do corpo disciplinado, do corpo dócil, né, muitas vezes não nos coloca a possibilidade de que a resistência implica do corpo resistir. Então, a gente fica aqui, muitas vezes, num processo que eu tenho falado, mas vou falar com muitas aspas aqui, cuidado, tá certo? Para os estudiosos do Foucault não me entenderem de maneira errada, porque também é algo que eu queria encontrar interlocução nos Foucaultianos para estudar, para problematizar, que é uma romantização da resistência, né? Eu acho que a gente acaba ficando assim num processo que eu estou chamando muito provisoriamente, né, para os estudiosos do Foucault, de romantizar a resistência,
mas entendendo isso assim como um processo que a gente não considera, inclusive, que resistir é colocar o nosso corpo como resistência. Então, daí a gente fica sempre nesse campo talvez muito mais teórico do que é a resistência, do como resistir, né, sem considerar que a nossa história conta e relata vários processos de resistência. Né? Então, as fogueiras, elas arderam com corpos de bruxas, a nossa história sabe disso. Né? Então, as possuídas foram excluídas, né? Se não foi pela fogueira, foi pela doença, né? A doença mental. Então, é isso, Guilherme, é essa ambivalência. Eu acho que feiticeira e possuída aqui para a gente, esses corpos, os corpos dos vagabundos, né? Então, são, no limite, Guilherme, os corpos que pagaram com a própria vida, com os próprios corpos, né, nos mostram como os processos de resistência foram de tal forma silenciados, porque são séculos de violência, são séculos de violência, né? E, de repente, a gente talvez se confronte agora com a biopolítica, né? Nossa, é biopolítica, é necropolítica, mas junto com isso, e antes disso tudo, né, já nos mostrou Foucault, tem algo de séculos de trabalho de muita violência, que é o disciplinamento dos nossos corpos. Né? Então, eu acho que não dá para a gente pensar o futuro, lógico que a biopolítica e a necropolítica são questões essenciais, mas eu acho que a gente não avança para pensar nos processos de biopolítica e necropolítica se a gente não fizer uma análise muito detida sobre o que é o disciplinamento dos corpos. Né? Porque me parece que é esse disciplinamento dos corpos que não deixa a gente avançar na compreensão dos processos de resistência, né, em mudanças que de fato sejam significativas, que eu acho que são elas o grande desafio para nós no futuro. Né? Giovana, hoje é o final desse espaço que o Instituto Trilhas, aí com Ismael, criou para que a gente pudesse falar sobre Dias Mulheres Virão. Eu acho que esses dias já estão aí, né? Estão sendo atualizados na fala de todas as convidadas, e tomando também o feminino e as mulheres como devires que nos impulsionam, nos movimentam para, né, elaborações muito interessantes, como a que você pôde nos trazer aqui. Então, aproveito também aqui para agradecer a todas e todos envolvidos com essa proposta. Eu sei que esse foi um ano como, né, o anterior de isolamento, de coronavírus, de tensão, de lutas e lutos, e com muita alegria que no finalzinho do ano a gente, né, tem essa vaga aí, né, esse afresco para a gente poder começar o ano que vem com muita força e tematizando essas questões. Então, né, obrigada, Ismael, a professora Camila também, que participou ativamente aí da organização, Carol, Gerliette, enfim, a Lila, né, pessoas que estão sempre aí conosco nesses projetos, tá bom? Então, boa noite todas e todos, e com muita força. E os dias Mulheres Melhores, né, estão aí na nossa voz, na nossa força e no nosso corpo, tá bom? Obrigada, viu, Giovana? Eu que agradeço, gente, agradeço muito. Eu registro aqui em nome do professor Ismael, da Brenda, o meu carinho por vocês,
pelo curso de filosofia do Cariri e pelos alunos, estudantes, professores, colegas. Eu agradeço o espaço, uma alegria estar aqui ao lado da minha amiga, a professora Regiane, de poder estar falando com vocês. Que a gente possa pensar o futuro e dias mulheres virão. Muito obrigada, foi uma alegria para mim. Um beijo. Obrigada, beijo. Brenda, beijo. Eu só queria perguntar se eu podia fazer uma pequena pergunta, mas bem breve, bem rápida, só para aproveitar sempre. Eu queria agradecer em primeiro lugar, muito obrigada, a sua explanação foi tão boa. Eu sou membra do grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Pará, junto com a professora Loiane Verbicaro, Loiane Prado, que foi expositora ontem, palestrante, e eu pesquiso muito a respeito das subjetividades, novas formas, novos modos de subjetivação. E essa sua pergunta é muito importante, e eu queria pensar em novos caminhos e talvez bibliografias que a gente pudesse trocar, que você pudesse me indicar, a respeito dessa pergunta, né, que você fez agora no final, o que é o disciplinamento dos corpos, né? Porque a partir dessa pergunta, a gente pode pensar naquela questão da descolonização dos nossos afetos, né, da gente tentar pensar, porque assim, o disciplinamento do corpo, ele não vem apenas do corpo físico, né, mas também dos nossos desejos, né, das nossas formas de enxergar a vida, dos horizontes de possibilidades que a gente pensa que nós temos, né, que muitas vezes são encurtados por conta desses modos de vida que nos são introjetados, né, então, pelo poder. Então, assim, eu queria aproveitar essa oportunidade, professora, para trocar contato ou para a gente tentar conversar, assim, em bibliografias, porque eu estou fazendo uma pesquisa e eu gostaria dessa interlocução, né, para a gente poder trocar nesse sentido, porque é muito na direção do que eu venho trabalhando. Inclusive, este livro aqui foi um livro que eu trabalhei semestre passado com as minhas alunas do grupo de leitura que eu tenho. E este semestre estamos trabalhando este outro agora, o ponto zero da revolução. A política do comum foi o texto final, né, do artigo que a gente trabalhou. Agora, é um grupo independente que eu tenho de leitura só de mulheres, né? Nós somos, as componentes do grupo são só mulheres, e do Brasil todo, né? Porque foi tudo online. Então, a gente debate muito esses textos. E queria lhe agradecer. Muito obrigada. Se a senhora pudesse me dar o seu contato, ou o Instagram, qualquer coisa assim. Dou sim, Helena. Eu agradeço. Meu nome é Helena. Eu estou vendo aqui, eu agradeço muito, Helena, a sua fala e a possibilidade de contato. Eu sou ainda, não pareço, mas já estou nas antigas. Então, eu mal sei mexer no Instagram, eu coloquei aqui o e-mail. Você me mande seu e-mail, a gente conversa. Isso tudo que você disse é o que eu e a professora Regiane a gente vem estudando. Então, por isso é que a gente tem tentado, Helena e quem estiver ouvindo a gente, interessado, a gente tem tentado entender o que Foucault vai pensar efetivamente com prazer, quando ele diz que o caminho para se pensar outras formas de subjetividade, de relação com o corpo, porque não é mais o desejo, né, é o prazer. Então, a gente tem explorado isso, eu tenho feito isso com a professora Regiane, e a gente também tem um grupo de estudo que eu vou ter uma maior alegria de colocar. Não é uma coisa que vai te exigir muito, a gente se encontra uma vez por mês. É uma coisa assim muito, lógico, quem estiver ouvindo a gente e estiver interessado nessas temáticas, o grupo tem Foucault como objetivo de estudo, mas a gente traz essas outras leituras e a gente tem tentado construir pesquisas muito próximas. Então, eu deixo meu e-mail aqui, Helena, e daí, para o Instituto Trilhas, eu também deixo a sugestão para vocês avaliarem, que eu poderia também mandar, e vocês colocam depois no site sugestões de biografia. Eu assisti a fala da professora que você fez referência, a Loiane Prado, que ela falou junto com a Carla Rodrigues, e ela até disse assim que queria uma listinha de referências que a Carla Rodrigues falou, né? Então, para o Instituto Trilha, se puder produzir essa listinha de referências e colocar aí no site depois, Brenda, Ismael, eu mando também, mas mando também quando a Helena me mandar um e-mail, a gente fica em contato. É um prazer, obrigada pela sua fala, Helena.
Obrigada, professora, muito obrigada. A gente vai conversando. Obrigada, Helena. Prazer te conhecer, Lohane, também. É muito bom tê-las conosco. Tá bom, então, boa noite e